Capítulo 6. A esperança. Um documento foi emitido pela vara de família, dando uma custódia total, temporária, ao pai dos meus filhos, e a mim nenhuma custódia. Eu fui proibida de passar tempo com os meus filhos em nossa casa alugada. Apartamento, né? Puta casa. A única coisa que eles me ofereceram foram encontros com as crianças assistidos por alguém. Eu experimentei 3 desses encontros, onde estaríamos em um parque e o pai deles por perto. Um homem que conhecia meus valores antes do casamento e me conhecia bem, para que concordasse com as autoridades de que eles estavam lidando com uma mãe violenta ou amarga. Ele sabia que as crianças não corriam nenhum tipo de perigo comigo e sabia que a disciplina física aplicada em casos extremos de desobediência não era por uma razão simples. Ele não disse uma palavra a meu favor. Ao invés disso, ele aproveitou uma grande chance de se livrar de mim de uma vez por todas e de uma forma bem humilhante. O apartamento ficou muito quieto e eu segurei as coisas deles por 6 meses, como roupas, brinquedos e até construí camas para eles na esperança de que eles voltassem em breve. Comecei a acordar no meio da noite com uma dor enorme no peito, emocional e física. Lembrei-me das coisas doces que os meus filhos me diziam. Lembrei-me de uma vez que os peguei na escola e no jardim de infância, e o meu filho disse isso gritando no caminho para casa. Du är din bästa värld, mor. Du är din bästa mor i hela världen. O significado é: você é a melhor mãe do mundo inteiro. As pessoas ao redor sorriam e achavam fofo um garotinho dizer isso com tanta energia. Minha filha também sempre se dirigia a mim como sua mamãe. E muitas vezes queria que eu brincasse de Barbie com ela. Nossas conversas em casa eram como conversas de crianças, planejando festas, encontros com seus amiguinhos e muita dança, pois eu tinha microfones e um amplificador. De repente, comecei a ver fotos deles enviadas pelo pai e isso me deixou muito triste, porque eles estavam pálidos, vestidos como mendigos e com um rosto triste ou um sorriso forçado. Mas o que me fez chorar mesmo foi ler o relatório da vara de família ao tribunal, dizendo que a minha filha costumava abraçar a professora e não a largava tão fácil. Isso para mim demonstrou que ela não estava bem por dentro. É como se ela não pudesse conseguir isso em casa, com quem ela estava vivendo. Em todas as imagens, relatos, e vendo-os pessoalmente em um parque depois de 3 meses em que estavam fora, olhei para a Bíblia e li Provérbios novamente. Lá recuperei as minhas forças, porque não há nada impossível para Deus fazer. E negar um de seus princípios seria um grande erro para ensinar as crianças. Eu não espero que eles entendam que Deus é a razão de cada pessoa na Terra agora, mas conto com eles finalmente vendo a diferença entre uma vida com Deus e uma vida independente dele. Negar seus princípios não pode levá-los a segui-lo. Pela sabedoria da Bíblia vale a pena sofrer na terra? Sim. O exterior pode perecer, mas se sua alma vive em paz, você conseguiu a coisa real. Eles foram tirados de mim por alguém que vendeu bondade.
A bondade não deve estar à venda. Eu sei que Deus é um especialista em multiplicação e dono do tempo. Antes eu podia investir apenas em 2 pequenas almas em casa, mas agora penso mais amplamente. Deus pode salvar meus filhos, mas também os filhos daqueles que me traíram, e líderes, pais, pedagogos, advogados, juízes, presidentes, professores, reis e quem quer que se renda ao que ele pode mostrar. A minha esperança não morrerá, não importa o que aconteça ou quanto tempo possa levar. Ele me preparou bem para manter firme cada palavra, pensamento, pelo fato de ele ter realizado tantos feitos no meu passado. Não preciso de um sinal todos os dias para saber que ele está comigo. Eu era estudante em uma escola técnica onde planejava me tornar eletricista. E minha renda para nos manter naquele endereço era o que eu recebia na escola, a pensão do pai deles, ordenada pelo Estado, e o dinheiro das crianças dado pelo governo a cada 3 meses. Eu tinha ajuda financeira adicional por ser mãe solteira, com uma ajuda de aluguel, jardim de infância coberto pela prefeitura, e para isso eu poderia fornecê-los bons suprimentos em todos os sentidos. Quando as crianças se foram, começaram a chegar cartas encerrando o apoio financeiro. Meu salário escolar diminuiu em 50%. E sabendo de tudo isso, o pai deles decidiu pedir pensão de ambos, sabendo que a pensão era em torno de 3.000 coroas dinamarquesas e o meu salário era de 5.600 coroas. Então entendi bem suas intenções, que era me quebrar financeiramente. Então eu ficaria sem meios para continuar no país ou rever os filhos. Mas eu não me desesperei. Fiquei presa ao contrato naquele apartamento por um tempo, porque não tinha renda para me mudar para um lugar mais barato ou para pagar qualquer depósito de aluguel. E fui solicitada pelo sistema financeiro da Dinamarca a reembolsar 6 meses de ajuda de aluguel, porque as crianças não estavam comigo. Algumas coisas incomuns aconteceram. O sócio proprietário do prédio em que eu morava pagou com seus próprios recursos o meu aluguel por 1 mês. No outro mês era um amigo de Nykøbing-Mors, uma outra cidade. E no mês seguinte, uma amiga senhora cristã na Inglaterra. Esse dinheiro não foi emprestado. Eles foram dados por vontade própria. O único dinheiro que eu devolvi foi ao sócio proprietário, porque eu pude pagar com o depósito de aluguel que eu tinha pago quando eu entrei naquela propriedade. Eu não tinha concentração na escola, eram cartas de acusações enviadas pela vara de família, pela polícia também. A polícia também fez um relatório colocando suas próprias palavras em lugar das minhas palavras e me acusou, dizendo que eu pratiquei violência com as crianças por muitos anos em 3 endereços, desde o meu divórcio com o pai deles. Isso significava que eles estavam tentando dizer que eu usei palmadas em uma criança de 1 ano de idade. Isso eu consideraria uma violência também. Existe uma idade de enquadramento para as crianças receberem isso. Não é em uma idade tão jovem ou quando elas são crescidas o suficiente para entender o que decidem fazer. É tarde demais para aplicar tal disciplina em adolescentes. Com tudo isso acontecendo, eu continuei esperançosa, mesmo sabendo que o meu advogado estava do lado deles. Digo isso porque compartilhei muitas informações com ele, sem que ele pedisse nada. Ele nunca falou comigo em particular ou tentou entender quem eu era,
para planejar uma defesa. Mas eu só fiquei convencida disso no dia da audiência no tribunal. A audiência demorou 1 ano para acontecer. E quando a carta convite chegou, pude ver todas as acusações empilhadas com histórias pela metade. A maioria dessas histórias foram trazidas pelo pai das crianças, incluindo uma zombaria aos meus valores, da minha fé, e nisso a prefeitura ajudou a torná-la maior, soando como se a vida das crianças fosse um inferno comigo, por eu não permitir as crianças participarem de festas pagãs na escola. Eles apoiaram o pai deles sem verificar quem ele era, ou qual rotina e valores ele possuía. Quando uma carta do passado foi registrada na vara de família por ter sido um caso anterior, quando ele tentou obter a residência das crianças apenas para vendê-las de volta para mim, eles perceberam que tipo de homem ele é, mas ainda assim, aos olhos deles, ele se tornou uma opção melhor do que eu, que os protegeu do desconforto de ter qualquer estranho em casa após o meu divórcio ou usar a renda deles para o meu próprio benefício. Eu vivia apenas com uma mãe dedicada. Mas um homem realmente violento fora preferido. Amanhã eu vou ler o capítulo 7. E o capítulo 7, o título é Uma Sala de Audiência com um Homem de um Belo Nome. Vou dizer quem é esse e a sala de audiência, ok?